Boa tarde, meu nome é Alice Carvalho, eu sou da turma de Ciências Biológicas do 6º período. Eu vou gravar esse vídeo para a turma de Microbiologia 2. A professora Fabiane me passou esse trabalho para entregar hoje, dia 28/11/2024. Eu vou estar falando um pouco sobre a doença, de Chagas. Ela me passou um artigo de 2015, o fardo da doença de Chagas e as estimativas e desafios. Esse artigo ele vem trazendo dados sobre a doença, vem trazendo as preocupações dessa doença, que é uma doença que ela não é muito falada, também não é muito estudada, a gente não tem muitos dados sobre essa doença, a gente não tem, por exemplo, muitas pesquisas, porque é uma doença que acarreta outras doenças. Às vezes as pessoas morrem de Chagas e colocam como se fosse um problema cardíaco, E realmente o que acarretou aquela doença foi a Chagas. A gente também tem a preocupação nesse artigo do desinteresse, pela pesquisa, como eu disse. Eu posso falar que, pelo que eu li, o remédio é o mesmo até hoje, nós não temos novos remédios, não tem remédios novos que possam ajudar nessa doença, a combater ela. E esse artigo, ele vem falando sobre isso, sobre o fardo da doença de Chagas, estimativas e desafios. Ele é um artigo de 2015, eu vou falar um pouco sobre ele agora. Causado pelo protozoário Trypanosoma, transmitida mais frequentemente pelos insetos vetores, mas também acontece pela transfusão de sangue, é raro, mas acontece, tá? Na época da pesquisa, no artigo, eles viram que entre 5 a 18 milhões de pessoas estavam infectadas. Tínhamos 10 mil mortes anualmente por conta das Chagas. Ela é 3 fases, nós temos 3 fases da Chagas, nós temos a fase aguda, a fase indeterminada e a fase crônica. Na fase aguda, que acontece a infecção, 5% das pessoas que têm essa fase, sofre de febre. Na fase indeterminada, muitas vezes a pessoa vive com a Chagas e ela nem sabe. Na fase crônica, que é a pior fase, a pessoa sente ali insuficiência cardíaca, arritmias, E a gente pensa assim, quando você lê esse artigo e você olha, você pensa que a Chagas, ela não é uma doença tão grave, Mas ela causa muitos problemas na vida da pessoa que tem. Não é só a Chagas, ela vai causar ali um problema no coração, a fadiga, a fibrila atrial, que é essa fadiga, que é esse desconforto, enfim. Desafios da doença. A doença de Chagas, ela varia muito de região para região e varia muito também dentro da própria região que tem ali o Chagas. Muitos países subdesenvolvidos têm a Chagas, A doença de Chagas, que acontece muito. O Brasil é um deles, que é um país subdesenvolvido. Nós temos também o Uruguai, o Chile, E aqui nós vemos aqui no artigo que essa doença, ela teve uma queda, As pessoas começaram a se preocupar mais e ela teve uma queda de mortes. Em 2004, foi tomada algumas medidas, E o número global, ele deu uma diminuída. Entre 1990 e 2006, caiu de 45 mil, caiu para 12 mil. E o número de casos, eram de 700 mil, foi para 41 mil. A população de risco, era de 100 milhões, caiu para 28 milhões, então teve uma queda bem significativa. Esse controle ajudou os países, como o Brasil, Chile e Uruguai. No Brasil, a gente vê acarretar mais essa doença na Amazônia, a gente vê mais
por ser uma região mais pobre, né? E ali nós temos também aqui alguns tópicos. O desafio, né, da mortalidade. O principal desafio aqui é as mortes, né? Essas mortes, elas não são atribuídas a Chagas, então eles não conseguem conter e também não conseguem estudar, porque quando a pessoa morre, eles não atribuem a morte daquela pessoa a Chagas, eles atribuem a outras doenças, a doenças do coração. Muitas vezes não reconhecida como tal, é atribuída por outra causa, como eu falei. As doenças são atribuídas a doenças cardiovasculares e não a Chagas. Essa classificação errônea varia muito de país para país. Os resultados mostram que essas mortes atribuídas a Chagas são mais frequentes no Brasil. Então a gente vê frequentes no Brasil, Chile e Venezuela. A gente vê uma preocupação maior nesses países, né? Qual que são as sequelas que essa doença causa? Essa doença, ela causa algumas sequelas sérias, né? Infecção aguda, sequelas cardiovasculares e crônicas, insuficiência cardíaca e a fibrilação atrial. Essa fibrilação é esse desgaste, né? Essa dor no peito que as pessoas sentem, muitas vezes pode pensar que está infartando ou algo do tipo, mas é a Chagas. Eu posso dar um exemplo aqui do meu avô. Ele tinha Chagas e o coração dele inchava muito por conta das Chagas, né? Algumas sequelas digestivas crônicas. Vale lembrar que essa sequela também, ela vai de região, por exemplo, as sequelas digestivas, ela é mais comum no sul da Amazônia e não muito comum no norte da Amazônia. É muito rara, né, no norte. A falta de dados detalhados sobre as sequelas representa um desafio. Nós não temos dados se acontece mais em mulheres e mais em homens, em crianças, em países, a região, não temos dados. E isso é uma preocupação do artigo. Ele vem mostrando que é preciso ter mais preocupação com essa doença, né? Com esse vírus, que é desse protozoário, na verdade, que é a tripozona, né? Transmitida por insetos vetores, que é a triotomina. Eles estão mostrando essa preocupação aí. Eu trouxe, não tudo ali do artigo, mas eu trouxe algumas partes. Por exemplo, na América Latina, inclui a Bolívia, o Equador e o Peru. A Bolívia é o país com maior índice de Chagas. Nós temos aí um país, a Bolívia, também uma coincidência, talvez não, um país pobre, né? O saneamento básico ruim, não temos remédios ali, muitos remédios. Ficando ali atrás o Peru, e com índice menor nós temos a Colômbia, que é um índice menor. Agora aqui o Brasil, 12% da população vive em áreas endêmicas, né? A doença de Chagas prevalece 1% entre esses 12%, que quase são 2 milhões de pessoas no Brasil infectadas. É um número bem grande aqui, né? Tomando o país com maior número de absolutos de casos da doença, que é o Brasil. Dentre esses países latinos, nós temos aqui, então, Peru, Bolívia e Colômbia. E o Brasil, dentre desses países latinos, com o maior caso. Nós temos aqui, o Brasil é o país que mais se preocupa, eu já relatei, é o país que mais pesquisa sobre as Chagas, por ter mais pessoas infectadas, né? A frequência de sequelas, como eu já falei, é a cardiovascular. A cardiopatia, a sequela mais grave da doença é a fibrilação atrial, que é essa insuficiência respiratória, essa fadiga, esse inchaço. E para terminar o nosso vídeo,
existe aqui uma necessidade, no artigo ele vem deixando bem claro a necessidade que as mortes que atribuem a Chagas sejam reconhecidas. Para quê? Para a gente ter novos remédios, para ter mais preocupação com essa doença, que é uma doença grave, combater esses vetores, né, com precisão. Estudos estão em andamento, a gente vê uma preocupação, não tão grande, mas a gente vê produzindo dados cada vez maiores para poder combater essa doença. E esse é o meu vídeo falando sobre o artigo, esse artigo que é o FAR da doença de Chagas. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau.